A maior rivalidade dos animes e dos mangás. E eu não preciso nem pensar muito pra afirmar que quem protagonizou essa rivalidade foram Masashi Kishimoto e Eiichiro Oda. Em toda a história relativamente recente dos mangás, muitos se destacaram, mas dificilmente tiveram uma rivalidade com outro mangaka que fosse tão grandiosa assim como tiveram esses dois, ao publicarem suas principais obras que dividiram o destaque nas capas da revista Weekly Shonen Jump por anos. Isso no gênero mais popular, que é o famigerado Shounen, que se você perguntar aí o anime favorito de um casual consumidor dessas obras, ele dificilmente vai falar um seinen, um shoujo, josei, yaoi, yuri, e sim um anime shounen, e provavelmente um battle shounen. Nunca vi essa merda na minha vida. Nunca vi essa Entre o ápice da popularidade foi onde Naruto e One Piece estiveram competindo. E não importa a grandeza da obra que você cite, ela não teve esse nível de competitividade, que permitiu com que ambos crescessem ainda mais juntos. Até Dragon Ball, que é o maior anime de todos os tempos, não teve um rival à altura, e não porque não tinham boas obras na época, e sim porque Dragon Ball foi revolucionário. E quem coexistiu com Dragon Ball foi simplesmente esquecido. Não totalmente, obviamente, mas eles são principalmente lembrados por aqueles que acompanharam na época. Numa época em que animes eram algo majoritariamente exclusivo do Japão, onde não existia ali a internet que conhecemos hoje, e se algo não tinha seus direitos comprados, dublados ou traduzidos, e distribuídos nas telonas, em canais específicos que tinham esse tipo de conteúdo em suas grades, ou em dispositivos de armazenamento no caso do anime, ou impresso por alguma editora no caso dos mangás. E claro, se você também não soubesse japonês e não importasse alguma das últimas opções no idioma original, você não saberia da existência da maioria das obras da época, e só conheceria os que mais se popularizaram no ocidente. E com o passar do tempo, a internet disponibilizou até de forma oficial meios para consumir tais obras, como por exemplo aqui Hokuto no Ken, um mangá extremamente notório, emblemático, publicado nos anos 80, e que só começou a ser publicado oficialmente aqui no Brasil em 2019 pela editora JBC. E bom, convenhamos que mesmo sendo um clássico, a demanda ocidental, que não tem o fator nostalgia, por uma obra que foi muito popular, principalmente no seu país de origem, depois de tanto tempo, é tão grande quanto a demanda por um mangá meia boca moderno. Se bobear, até menor. É tipo você apresentar Chaves para um europeu. Ele vai estranhar e vai preferir assistir, sei lá, Young Sheldon. Não que Young Sheldon seja medíocre, e também não que ele não seja, porque eu nunca vi. É que mesmo não sendo tão novo assim, é o sitcom mais recente que eu conheço. Ou seja, nessa época Dragon Ball reinava, e mesmo tendo outras boas obras, nenhuma forçou Toriyama a se superar, como no caso desses dois, que além de admirar cada vez mais o trabalho um do outro, criaram uma amizade muito bacana durante o processo de suas obras. Como dito na entrevista feita em 2015, nomeada de Os Dois Gigantes do Mangá, Oda diz: "É maravilhoso ter Naruto como oponente. A coisa mais sortuda foi que você não me deixou obter a vitória completa." Kishimoto responde: "O mesmo vale pra mim. Em vez de dizer que One Piece é o meu alvo a ser batido, prefiro dizer que sempre quero vencê-lo." Os caras são praticamente protagonistas de um shonen. Oda e Kishimoto têm quase a mesma idade. Kishimoto nasceu em 74 e após um ano o gênio nasceu para balancear os poderes do mundo. Ambos tinham um sonho de serem mangakas desde muito novos. O Oda inclusive disse que ele tinha esse sonho pois não queria trabalhar em um emprego normal. Cadê você? Por que não trabalha? Kishimoto teve como animes favoritos na sua infância Gundam, Dr. Slump, Kinnikuman. Curiosidade, o Oda participou de uma competição e desenhou um personagem para aparecer nesse anime. E conseguiu, e foi assim que surgiu o Pandaman. Akira, Doraemon e o próprio Hokuto no Ken, que eu comentei agorinha. Enquanto Oda gostava de Dr. Slump e Dragon Ball, mas tinha como desenho favorito Vic the Viking. É, você não conhece? Parabéns, eu também não. Um anime nipo-alemão que acendeu o amor por piratas no Oda. E ambos tiveram tanto o Akira Toriyama como o seu personagem mais famoso como referências. Kishimoto sempre amou desenhar e logo cedo já tinha muitos designs que viriam a ser polidos e adicionados em Naruto. Como o próprio Naruto, que ele já tinha seu design desde que tinha 14 anos. E um tempo depois, quando tinha por volta de 20 anos, tendo como referência Akira Toriyama, como já foi dito, e também Yoshiro Togashi e outros mangakas, ele desenhou um mangá one shot, isso lá em 1995. Mangá esse chamado de Karakuri, que ganhou o Hop Step Award, um prêmio da Weekly Shonen Jump, que
pelo que eu vi, é um prêmio que recrutava novos mangakas para a revista. E aqui podemos ver outro design bem familiar, que é basicamente o Sasuke com a personalidade do Naruto e o senso de direção do Zoro. Juro, ele faz questão de deixar isso bem claro. Esse é o protagonista do mangá One Shot do Kishimoto. E resumindo ele, é um mundo contaminado por um vírus e tem uma pegada meio cyberpunk, com androides que eram humanos e tiveram ali suas vértebras modificadas para virarem armas. E olha outras ideias que o Kishimoto viria a usar mais tarde aí. Olhos vermelhos e sangrando enquanto os androides ativavam ali seus poderes. Tem literalmente o Itachi, não literalmente, né? Literalmente é uma palavra forte, que só tem aparência mesmo de semelhante. E até mesmo a maior característica do Danzo, que são os Sharingans no braço. Esse é o mecanismo, ou Karakuri, do protagonista, que é tipo o sistema de poder do mangá. E ele faz parte do Esquadrão Karakuri, formado pela Agência de Defesa para combater quem estava por trás desses experimentos com androides. Um conceito interessante, mas pouco explorado, obviamente, por ser um one-shot. Diferente do Oda, que pegou um conceito super manjado até pra época, se inspirando em filmes de faroeste e fez disso algo bem engraçado, com Wanted, o mangá one-shot dele, onde ele desenhou a história de Gil Buster, que é basicamente o Luffy, tem até o chapéuzinho, com a diferença que ele mata e anda por aí com um oitão. E é bem engraçado, padrão Oda. Esse Bill Gaster é um rapaz com uma recompensa enorme por sua cabeça. E o mais engraçado é que a recompensa só ficou desse tamanho porque ele simplesmente se defendia e acabava matando ali sem querer os caçadores de recompensa. E o foco desse mangá é o Bill Gaster sendo assombrado por um fantasma de um caçador de recompensas que tenta matar ele ali, fazendo ele encontrar e duelar com um caçador de recompensas muito brabo. E com esse mangá, o Oda ganhou o prêmio Tezuka, que igual ao Hop Step Award é patrocinado pela Shueisha, que pra quem não sabe, é a editora que publica a Weekly Shonen Jump, entre outras revistas. E é uma premiação similar, ali de recrutação de novos mangakas, mas parece ter algumas diferenças. Creio ter premiações diferentes ali da premiação que o Oda ganhou, já que o Kishimoto ganhou uma menção honrosa em 95 com esse mangá, quando ele tinha 21 anos. Inclusive, quando o Araki era juiz. Olha a realidade imitando a arte. E essa menção honrosa é de uma colocação na premiação do Oda que não dá direito à publicação. Mas mesmo assim, o Kishimoto foi reconhecido como um mangaka promissor e designado para Akamura Jump Summer, uma versão sazonal da Weekly Shonen Jump, em que muitos artistas amadores publicam suas one-shot. Essa é a diferença, mais ou menos, entendeu? No prêmio Tezuka, meio que existe um ranking de 3 colocações, esse sendo o primeiro lugar em que você é selecionado, o segundo que você é semi-selecionado, colocação essa que aparentemente não existia na premiação do Kishimoto, e em terceiro, menção honrosa. O Oda ficou nessa segunda colocação, lá em 1992, quando tinha apenas 17 anos. E esse segundo lugar deu ao Oda um certificado, uma placa comemorativa e direitos de publicação na revista. Isso alguns anos antes do Kishimoto. E inclusive o Oda chegou até a ganhar essa mesma premiação que o Kishimoto ganhou, anos antes também, com o seu outro mangá one shot em 93, quando ele tinha 18 anos. E ambos tiveram mais mangás publicados por eles entre esses primeiros mangás, oficialmente pelo menos, e suas obras principais. O Oda inicialmente foi ali um assistente em algumas outras obras, sendo a mais popular a Samurai X. E em 96, Oda publicou seu one-shot Romance Down, que é basicamente um One Piece versão beta teste. E logo um ano depois, a bagaceira começou de fato com One Piece. E enquanto isso, Kishimoto, após vários rascunhos ali, publicou o one-shot de Naruto na Akamura Jump, e também teve seu one-shot Karakuri publicado na Shonen Jump em 97, que foi um fracasso. Isso abalou Kishimoto e fez com que ele quisesse mudar a demografia dos seus mangás e tentar um seinen, e fez até rascunhos de um mangá sobre beisebol, mas resolveu tentar sua última sorte no shonen graças a um de seus editores, Yahagi, que alguns, inclusive pelo que eu vi, falam que o Kishimoto foi medíocre após a saída desse editor da staff dele, e que ajudou muito com que os primeiros arcos de Naruto fossem como foram. Ele ajudou muito o Kishimoto, já que ele que fez ali ambos produzirem os storyboards dos 3 primeiros capítulos de Naruto, só que com um mundo e uma história meio diferentes ali do one shot, e ganharam um lugar novamente na revista, apenas 2 anos depois da estreia de One Piece. E ao ser publicado em 99, foi rapidamente um sucesso. Oda, com apenas um ano de publicação, já ficou na 90ª posição entre os mangás mais vendidos do ano. E no ano seguinte já subiu para terceiro. E nos anos 2000, ele simplesmente alcançou o pódio vendendo mais de 800 mil volumes.
E o resto é história. Em 2009 já era o mangá mais vendido de todos os tempos, e também mais atualmente veio a ser a história em quadrinhos feita por uma pessoa só com mais cópias vendidas. Estando atualmente em segundo lugar competindo com a DC e Marvel, que já passaram diversos quadrinistas diferentes, ficando abaixo apenas das HQs do Superman em números de venda. Isso enquanto Naruto sempre teve menos vendas, em comparação com One Piece, tudo bem? Porque atualmente Naruto tem mais de 250 milhões de cópias vendidas. O Kishimoto tá longe de ser burro. É o Oda que é gênio demais e não tem como. Ambos, no final de Naruto, prestaram homenagens um para o outro nas capas dos capítulos. E desde 2016, Kishimoto vem escrevendo, junto com Kodachi, Boruto, que provavelmente está entrando aí no seu ápice de popularidade no momento, mas que infelizmente não consegue mais competir com One Piece e perde para muitos shounens até da geração dele. Aqui os papéis se invertem completamente. Em 99, o anime de One Piece produzido pela Toei Animation foi ao ar, e está firme aí até hoje, com seus mais de 1000 episódios. Enquanto Naruto, produzido pelo estúdio Pierrot, foi ao ar em 2002, e teve sua continuação direta ali Naruto Shippuden em 2007, encerrando em meados de 2017, iniciando a piada que foi o anime de Boruto. Mas se pegar só Naruto e Naruto Shippuden, assim, foi um baile. O anime de Naruto foi um fenômeno em todo o mundo, sendo em pesquisas recentes o anime mais assistido da última década, enquanto One Piece só veio a ganhar uma relevância mundial recentemente. Motivos? Bom, eu citarei os dois que eu acho serem os principais responsáveis. Eu tô me segurando pra não falar mal da Toei. Toei fez o anime de One Piece ser um show de slides, esticando ao máximo possível os episódios, tendo-se pau o pior ritmo da história. Pelo amor de Deus! Uma animação medíocre na maioria do tempo, e claro, também não posso esquecer da sonoplastia, que é de cair o Seul da bunda. Mas não se engane, porque o estúdio Pierrot também não é santinho não. Claro, fez o Naruto ter um ritmo muito mais agradável que o One Piece, mas em troca, fez mais fillers do que episódios canônicos. É sério, além dos episódios fillers, eles mudaram muita coisa. Claro, censuraram algumas coisas ali que você pode questionar se eram ou não necessárias, mas tudo bem. Como o laboratório do Orochimaru ou o símbolo budista na testa do Neji. Mas no geral, o Naruto era muito mais fácil de assistir por conta do ritmo, como eu já disse. E a animação e a sonoplastia é memorável. E não só uma reciclagem de sons de outro anime. E mesmo com a história, o desenvolver do mundo e dos personagens de One Piece sendo, acho que indiscutivelmente superior a Naruto, o anime de Naruto é maravilhoso, principalmente o clássico. E a adaptação de One Piece parece uma merda se comparado com a de Naruto. E o segundo responsável é a... Ah, Bruno, mas não é a dublagem? Não, é a adaptação mesmo, da 4Kids, que estragou One Piece imbecilizando o anime com suas modificações. Você que é fã de One Piece já deve conhecer a história dessa empresa americana de filmes e televisão. E também já deve saber que o anime foi extremamente prejudicado no ocidente e por causa disso só veio a ser relevante do ocidente aqui, né, anos depois. Quando tacaram essa versão modificada merda no lixo e dublaram a original. Sabe, o anime já não era mil maravilhas, aí acontece isso ainda. Mas o tempo fez muito bem pro Oda, com One Piece entrando ali na sua melhor parte, o ápice da história, com uma produção muito melhor, mas ainda meio contestável. Enquanto eu não posso falar o mesmo do Kishimoto, já que enquanto isso Naruto ali, Boruto, está no seu pior momento se comparado com o passado da franquia. Comentando rapidamente aqui aonde a disputa continuará forte, eu espero. One Piece, como sempre, com exceção no anime, saiu na frente com um live action produzido pelo estúdio Tomorrow, com a KG Productions e a própria Shueisha, e foi lançado ali na Netflix, que foi simplesmente inovador. O primeiro live action decente de um anime, e que já tem sua continuação para uma segunda temporada confirmada. E Naruto promete muito com seu filme live action que foi confirmado aí recentemente, que está em produção desde 2015, e que terá participação de figurões aí como o diretor de Shang-Chi. Mas assim, não promete tanto assim, já que o roteirista é o mesmo de The Witcher, Blood Origin, que não é muito animador não, pra falar a verdade, mas vamos torcer pra ser bom. E dá pra perceber que o Oda sempre foi apressado nas coisas, né? Mas querendo ou não, o fato do Kishimoto ter essa rivalidade amigável e ser comparado, né, um dos maiores mangakas de todos os tempos, e até superando o Oda muitas vezes, como o próprio Oda disse em entrevista, e os números que falam por si só já mostram o tamanho desse cara aí, que ele também tem um lugar garantido entre os melhores da sua profissão.
O Oda e o Kishimoto são gênios, não tem como. Muito obrigado por assistir até aqui, obrigado especial aos membros. Cogite virar um membro também para ajudar o canal, igual o Casinho Menor, Murilo Shaw, Otto Wilson, o Kha'Zix Open, o Douglas Páscoa e o Ruisu Oficial. Vejo vocês na próxima, se cuidem.